Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a Desmistificando Patentes. Aqui eu vou mostrar tudo o que você precisa saber mais sobre a prática nessa área. Eu sou Letícia Catercovese, tenho mais de 12 anos de prática na área de propriedade intelectual e o tema de hoje é prospecção tecnológica. Como funciona uma análise de uma tecnologia a partir de documentos de patentes. A Giovanni aí, boa noite, Giovanni. Eu queria muito que você contasse depois do seu caso, porque eu vou comentar sobre um case de sucesso. A Giovanni fez um estudo de prospecção tecnológica muito bacana. A gente vai falar também na live de hoje. Mas antes de tudo, se inscreve no canal do YouTube, me segue no Instagram, no Face, enfim, para que você não perca esse conteúdo todo que a gente está fazendo por aqui. E na semana que vem a gente vai começar o Descomplicando Patentes, que é aquela semana de aulas online gratuitas. Então, compartilhem com quem vocês acham que possa se beneficiar desse conhecimento. Vai ser a partir da semana que vem. O link está na minha bio, é patentenapratica.com/jornada. Aí eu vou lá explicar para vocês como que a gente pode descomplicar esses conceitos da área de patentes para vocês aprenderem mais. Boa noite, pessoal que está entrando. Murilo, boa noite, pessoal. Vamos falar então o que é uma prospecção tecnológica. Eu não sei se vocês já sabem, a Giovanna com certeza que ela fez um trabalho excelente nessa área, mas para quem não sabe, é você conseguir buscar em documentos de patentes as tendências tecnológicas, o que tem numa área específica, qual seria o futuro dessa área. Então, é uma maneira de você conseguir mapear o mercado bem minuciosamente, assim, você consegue entender quais as empresas estão depositando patente naquela área, quais as principais tecnologias que estão sendo depositadas e qual vai ser o caminho, né? Como que funciona isso na prática, né? Como que vai ser isso de fato lá na frente. Então, é uma maneira até de prever o futuro que a gente brinca, né? Embora a gente tenha um ponto cego aí, quando você faz uma prospecção tecnológica, é importante entender que o que você está vendo hoje, você está vendo algumas informações que podem não estar disponíveis ainda publicamente. Então, pedido de patente que fica em sigilo 18 meses, então a gente fica com esse ponto cego de 18 meses, que às vezes o titular ele vai depositar a patente e vai publicar o artigo, e o artigo pode ser que saia antes da publicação. Então, a prospecção é importante que você também complemente, além da documentação que você buscar na área de patentes, você complemente com artigo científico, porque pode ser que você tenha muita informação bacana e que você não tenha visto por conta desse período de sigilo mesmo. Então, é uma ressalva importante que eu faço, que a gente vai falar muito sobre buscar em documentos de patente, mas é importante complementar, inclusive, até com acordos internacionais. Muitas vezes, no próprio Google, você vê que uma empresa fez acordo com outra, você consegue informações muito ricas que conseguem mapear também esse mercado para onde ele vai, né? Então, para ficar mais claro, para ficar mais fácil, eu vou dar o exemplo da prospecção tecnológica do Covid. Agora, na pandemia, o INPI fez vários compilados de informações do mundo inteiro, de várias áreas, para mapear, por exemplo, respirador para Covid, tratamento, né? O que cada país estava fazendo para tratamento para o Covid, vários equipamentos, enfim, tudo isso foi compilado, né? Foi agrupado numa base de dados do NPI, e esse mapeamento é muito rico em informação. E é uma base que foi até comentada num evento internacional, que o nosso Instituto Nacional estava fazendo um trabalho de excelência, buscando, né, se antecipar ao que teria de possibilidades aí de tratamento. Então, é uma área muito, muito importante mesmo para que a gente consiga entender qual que vai ser a perspectiva. Então, independente desse caso de emergência, né, que a gente tem que fazer esse trabalho mais rápido, ele é muito realizado pelas universidades, são muitas universidades que já fazem isso, buscando inclusive parcerias, né, para pensar que pesquisa que seria de fato relevante, que eu posso mapear, posso entender o que aquela empresa vai ter de interesse, e aí eu aproveito e vejo se eu consigo contato com essa empresa, né? Então, é interessante se você tiver essa possibilidade de fazer esse mapeamento antes de iniciar uma pesquisa, para entender quais as tecnologias que estão sendo mais patenteadas, qual que é a empresa que está depositando mais esses pedidos, que tipo de necessidade ela ainda não resolveu, uma solução técnica que você possa encontrar e de repente você possa desenvolver alguma coisa inovadora a partir dessa prospecção. Então, tem uma série de oportunidades aí. Sim, Ariane, o NPI deixa para todo mundo disponível esse mapeamento. É uma ótima pergunta. Tem uma base de dados no NPI chamada Radar Tecnológico. Lá, eles disponibilizam muita coisa interessante. Se vocês quiserem, depois eu disponibilizo mais fácil o link no Descomplicando Patentes. A gente tem um grupo de Telegram, quem não se inscreveu, se inscreve no Jornada Descomplicando Patentes, se inscreve no grupo de Telegram, que lá eu posso disponibilizar o link desses radares tecnológicos. Então, por exemplo, já teve radar tecnológico para startup. Startup, para quem não sabe, é aquelas empresas que elas crescem rápido, né? São empresas que são aceleradas rapidamente e que, por exemplo, no caso, quando a startup cresce muito rápido, são empresas que
elas valem mais de bilhões de dólares, eles consideram unicórnios. Então, no Brasil, a gente tem o iFood, tem o 99 Táxi, nos Estados Unidos tem a Uber. Essas startups, elas depositam alguns pedidos no INPI, tanto de software quanto de patente, e o próprio INPI fez um mapeamento muito legal. Então, lá tem quais as empresas unicórnios que depositam aqui no Brasil, o que elas estão depositando, a maioria deposita marca, algumas também software, poucas ainda sabem da possibilidade de depositar patente, então é uma coisa que é bacana porque eles colocam isso como uma necessidade até de ampliar esse conhecimento, né? Na empresa que está começando, em geral, são pessoas super empolgadas que querem fazer rápido, querem fazer acordos com parceiros rapidamente, mas como a gente conversou na live ontem com a Ana Miller, né? Às vezes é melhor esperar um pouquinho para assinar o contrato, mas que você consiga depositar pelo menos um provisional, né? Pelo menos um pedido provisório para você ter o seu direito. Então, esse mapeamento tecnológico que o INPI fez no caso de startup mostra que a gente ainda precisa melhorar, inclusive, essa cultura, inclusive nas startups. Então, achei bem legal. Acho que é bacana, se vocês tiverem interesse, eu também posso disponibilizar lá no canal do Telegram. Também tem mapeamento de nanofármaco. Então, eles escolhem algumas áreas específicas e eles fazem esse mapeamento. A academia do INPI tem muita gente boa, super qualificada e que faz isso, assim, tranquilamente. Não é difícil, a prospecção tecnológica é uma busca que ela é demorada, né, Giovana? Depois você comenta aqui quanto tempo você demorou para fazer aquele artigo. A Giovana acabou de publicar um artigo bem interessante sobre uma prospecção tecnológica em prebióticos, né? E é uma busca que, na realidade, ela toma um tempo, porque você vai fazer um mapeamento exaustivo, você vai buscar em várias bases de dados, você vai precisar acertar quais as palavras-chave que você vai usar, você vai precisar depois filtrar essa documentação, muitas vezes em muitos documentos relevantes. A gente precisa até entender se vale a pena fazer uma outra busca e filtrar melhor para conseguir analisar, que às vezes tem mais de 1000 documentos, então aí você tem que entender se vale a pena você restringir ainda mais essa busca. Eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz essas restrições. E aí depois, você analisando essa documentação, você precisa até, a gente fala de desambiguar, né, tirar o documento que seja da mesma família, para que nesses 1000, muitas vezes tem documentos que sejam da mesma família. Então, é necessário você avaliar só um desses documentos para você conseguir entender esse caminho dessa tecnologia. Então, aí você filtra ainda mais, tirando documentos que sejam de outras famílias, para conseguir, de fato, fazer, de repente, uma análise quantitativa, né? Quantos pedidos tem de cada empresa, qual que é a tecnologia, no caso de uma análise qualitativa, que tem mais depósitos, o que tem de novidade que você consiga entender naquele ramo tecnológico que você está avaliando, para, inclusive, se for interessante, licenciar e negociar, de repente, aquela tecnologia com alguma empresa para você conseguir inovar em cima daquela inovação. Então, tem muita coisa, muita oportunidade quando você sabe fazer uma boa prospecção tecnológica e quando você sabe seguir um caminho depois para conseguir fazer acordos e fazer essa prospecção, de fato, ter uma validade, né, comercialmente falando. Mas, independente dessa validade comercialmente falando, a gente precisa entender que esse trabalho é um trabalho muito rico. Tem, inclusive, uma publicação recente, que foi onde foi publicado esse artigo da Giovana, que eu vou até pedir para a professora Suzane se eu posso compartilhar com vocês, porque é uma publicação, é um e-book que tem um compilado com várias prospecções tecnológicas muito interessantes. E tem, inclusive, o passo a passo, como é que você faz, né? Então, como é que você faz desde o início para escolher uma base de dados, qual base de dados vai ser mais adequada para aquela sua tecnologia, como que você vai escolher a palavra-chave. Então, a gente precisa escolher bem as palavras-chave que a gente vai buscar, porque se você escolher palavras muito amplas, pode ser que venha uma busca que tenha, de fato, uma necessidade maior de você conseguir filtrar isso. E se você restringir demais, você pode perder documentos que sejam relevantes para a sua análise. Então, a gente tem que sempre dosar, é meio tentativa e erro, inclusive, né? E tem várias dicas, assim, nessas publicações, inclusive daqueles operadores booleanos, né? Não sei se vocês sabem o que é isso, mas é quando a gente coloca em algumas bases, a gente tem a possibilidade de colocar and, or, né? Quando você faz assim, eu quero essa palavra e essa palavra. Então, eu quero, sei lá, composição and farmacêutica. Então, eu quero uma composição farmacêutica. Mas eu não quero, sei lá, que tenha lactose. And, or e nor, né? Então, aí você faz, eu quero composição e farmacêutica sem lactose, ou lactose free, sabe? Assim, a gente tem que tentar entender qual que é, de fato, a tecnologia que a gente precisa, buscar as palavras-chave que sejam mais adequadas àquela tecnologia, e quando você busca essas palavras-chave, você tem que buscar, inclusive, os sinônimos. É importante você entender quais os sinônimos, e se tiver na sua base a possibilidade de truncamento, que a gente fala, muitas vezes você consegue colocar a palavra pela metade e o asterisco, para você conseguir o plural da palavra, a palavra com outras variações, para que você consiga também abranger tudo que tem relação com aquela informação. Então, tem essas diquinhas, inclusive, nessa publicação
que eu acho que é legal disponibilizar para vocês, mas isso tem também no site do NPI, tá? Isso também é tranquilo de você buscar no site do NPI, eu posso, inclusive, mostrar para vocês como é que vocês fazem para achar. Deixa eu ver, a Alexia está falando que ontem foi levantada uma questão interessante sobre como fica o direito de patente com relação à tecnologia criada por inteligência artificial. Essa questão, Alexia, ainda o INPI não tem uma posição muito clara. Isso tem sido muito discutido. Inclusive, teve recentemente na comunidade europeia uma discussão bem ampla. A gente tem uma diretriz nova de invenção implementada por computador, mas ainda não tem essa questão de quem que vai ser, de fato, o detentor do direito, né? Isso a gente ainda não tem muito claro aqui na nossa legislação, mas é uma coisa que, de fato, a gente tem acompanhado, porque vai ser um desafio, entender como que a inteligência artificial vai também fazer para que a gente consiga, né? Quem que vai ser o dono disso? Como é que a gente vai conseguir licenciar de uma máquina, né? Tudo isso tem toda uma questão que a gente precisa entender como que vai fazer no futuro. Mas é uma boa, dá para, inclusive, fazer uma prospecção tecnológica do que existe de legislação ou de informação referente à inteligência artificial. Dá para fazer esse tipo de trabalho também. É que é um trabalho exaustivo, é um trabalho bem demorado mesmo, para você fazer uma boa prospecção tecnológica, é um trabalho que toma tempo. Você primeiro precisa entender muito bem a sua tecnologia, precisa entender todas as possibilidades de variação, né, de evolução dessa tecnologia, precisa entender quais as palavras-chave que você vai usar, quais os principais fatores que influenciariam, né, na sua pesquisa. Então, qual que é a estrutura importante que você vai buscar, o que você quer de fato fazer para que você tenha aquela tecnologia mapeada. Então, tudo isso a gente precisa entender muito bem para conseguir buscar essas palavras-chave, se a gente for fazer uma busca por palavra-chave, e fazer a busca numa base adequada. Então, tem várias bases de dados gratuitas, né? Eu, quando vou recomendar para as pessoas para fazer qualquer tipo de busca, quem está começando, eu recomendo fortemente o Google Patents. O Google Patents é muito tranquilo. Eu tinha super preconceito. Falei, gente, mas o Google vai saber patente, né? Pelo amor de Deus. Mas se você digitar no Google Patents e entrar no Google Patents, você consegue muito facilmente fazer muitas coisas lá dentro. Então, dá para você buscar, inclusive, errado. Se você buscar alguma palavra errada, o Google te corrige. Então, para quem está começando, é uma baita ferramenta. E a partir da primeira patente que você encontrar, eu recomendo você já olhar qual é a classificação dela. As patentes, elas são classificadas por área. Então, se você já está buscando alguma coisa num campo tecnológico e você encontra a primeira patente que tem uma classificação, você já sabe qual que vai ser a classificação que você precisa para fazer toda essa busca por classificação. O ideal é sempre você complementar. Então, você fez uma busca por palavra-chave, complementa com uma busca por classificação. E você identificou um titular, algum inventor que você entende que seja uma pessoa promissora, complementa também essa busca por esse titular, por esse inventor, para que você consiga ter uma abrangência bem ampla, né, do que você precisa, para que consiga ser bem exaustivo. Então, você encontrando uma primeira patente pelo Google Patents, você encontrando a classificação, você já vai poder, a partir dessa classificação, fazer várias buscas em outros bancos de dados. Essa classificação, ela vai permitir com que você consiga buscar em banco de dados europeu, americano, aqui no Brasil, enfim, tem uma série de possibilidades para você encontrar as patentes através dessa classificação que você encontra facilmente a partir do Google Patents, na primeira patente que você entenda que seja relevante para a sua tecnologia, né? Porque o Google Patents vai voltar muita coisa, aí você precisa ler, ver se faz sentido aquela patente, se fizer, você utiliza essa classificação, você consegue até clicar no Google Patents e entender o que é aquela classificação. Então, você colocando o mouse em cima lá, então, por exemplo, na classe de medicamento, é A61K. A é de qualquer necessidade humana, né? 61K é na área de medicinal, de medicamentos, farmacêuticos e tal. Então, se você clicar lá, você vai ter essa informação. E eu quero um medicamento específico para COVID, vamos supor. Eu não sei o número de cabeça, tá? Mas se eu buscar isso no Google Patents e colocar e encontrar, de fato, lá alguma informação relativa a essa informação, uma patente que tenha lá, por exemplo, uma vacina de COVID de RNA. Tá lá disponível, é A61K, vou inventar, tá? 215. Você pega essa numeração, com essa numeração você consegue ir no site do NPI, você consegue ir no SpaceNet e buscar outras patentes similares. Então, você consegue fazer um mapeamento bem bacana de toda a tecnologia. E o NPI fez também, tá? Com vacina de RNA, tem no site do NPI já essa informação. Foi feito no ano passado, então deve ter publicação mais nova por aí, mas também já é uma fonte bem legal para quem tiver interesse nessa área. Já está até prontinho, feitinho, só precisaria atualizar quem tiver interesse em, de fato, entender as vacinas, quais são as patentes dessas vacinas de RNA, tá? Não tem lá, por exemplo, nesse mapeamento, as vacinas de vírus inativo. Então, aqui no Brasil, a gente tem as duas vacinas, né? As duas são de vírus inativo. Então,
não tem lá esse mapeamento, são tecnologias mais antigas, mas tem o mapeamento das vacinas que são a partir de RNA, então tem bastante informação. E o bacana, que eu acho muito fantástico, o site do NPI, eles têm, inclusive, a estrutura, como que eles fazem, porque você precisa estudar muito bem a tecnologia, então não tem só o mapeamento da prospecção tecnológica, eles explicam muito bem a tecnologia em si, que é a base da sua busca. Então, uma vez que você queira fazer uma prospecção tecnológica, a primeira coisa, olha direitinho o que é, do que se trata aquela tecnologia, estuda muito bem aquele assunto, para depois você parte para a segunda etapa, que é de fato a busca. E aí a busca, para começar, para quem está iniciando, eu recomendo começar pelo Google Patents, que daí é mais fácil, é mais tranquilo, você tem mais tranquilidade para errar, porque ele vai te corrigir, e a partir daí você pode, inclusive, se tiver um documento super top, você encontrou de fato um documento, nossa, isso é exatamente o que eu estava buscando. Você pega essa classificação e busca em outros bancos para complementar essa busca. E além disso, esse documento, ele vai ter os cited documents, os documentos citados por ele. A partir desses documentos, você também consegue, os que citaram ele e os que ele citou, também vão deixar mais ampla ainda a sua análise. Você vai conseguir entender o que veio antes dele e o que está vindo depois. Então, a partir de encontrar um único documento, você já consegue fazer um bom trabalho e prosseguir fazendo um trabalho bem mais amplo. Mas, em geral, o que acontece? Quando você faz essa busca, vem 600, 700 documentos. Então, a gente precisa entender quais as palavras-chave mais adequadas, qual a classificação mais adequada. Se você já tiver foco numa empresa específica, eu quero saber o que a Apple está fazendo. Eu vou lá, busco, pode ser no Google Patents, pode ser no INPI, se você quiser saber o que a Apple está depositando no Brasil, enfim, onde quer que você queira fazer essa análise, e você vai ter que olhar dentre todos os documentos lá. Se você for no site do NPI e colocar a Apple como titular, acredito eu que vai ter mais de 1000 depósitos lá, eu não tenho certeza, mas tem bastante da Apple. Faz tempo que eu não olho, eu olhei uma vez para dar uma aula, não olho, mas deve ter mais de 1000 depósitos lá. E aí você consegue entender o que está depositado aqui no Brasil da Apple. Significa que é a última informação? Não significa. Na realidade, aquela informação que você está enxergando é uma informação que tem 18 meses de atraso, né? Você está vendo alguma coisa de agora, né? Publicado agora, mas que foi depositado 18 meses antes. Então, essa é a ressalva. Tem coisa aí que está indo em sigilo e que a gente só vai ver depois. Então, tem essa questão que a gente precisa só sempre reforçar. E para conseguir mapear isso, muitas vezes as empresas depositam também um manuscrito, né? Elas fazem uma submissão de um manuscrito de um artigo científico. Então, às vezes elas depositam a patente fica em sigilo, e o artigo científico já sai antes, então você também consegue, a partir daquele inventor, muitas vezes ele é o autor daquela publicação. Aí você vai na base literária, você vai no PubMed, no NCBI, alguma base literária, pode ser no Google Scholar, enfim, tem uma série de possibilidades aí, e você consegue, a partir da base literária, mapear esse inventor, que provavelmente ele vai ter uma publicação. E essa publicação pode ser que tenha informação que ainda não foi publicada em forma de patente. Então, essas estratégias deixam com que você complemente bem a sua prospecção tecnológica e você consiga enxergar além do que você conseguiria só buscando em banco de dados de patentes. A Alexia falou que ela vai dar uma olhada. Imagina, ficou à disposição. Se alguém tiver dúvida, vai colocando por aqui, tá, pessoal? Enfim, essa questão de prospecção tecnológica eu considero bem relevante porque a gente consegue, se tiver em uma universidade, por exemplo, se você estiver no centro de pesquisa, mapear o futuro, né, o que vai vir de tecnologia e direcionar a pesquisa atual para que você não fique obsoleto, para que você não termine uma pesquisa, um desenvolvimento e perceba lá na frente, nossa, mas eu estou fazendo uma coisa que já tinha patente depositada desde 1990. Vale a pena? Será que isso vai ser comercialmente interessante? Então, é uma maneira até de você mapear o mercado, o que tem acontecido, o que vai acontecer, para você conseguir ficar numa retaguarda, assim, num desenvolvimento que tenha, de fato, uma utilidade, né? E, no melhor dos mundos, claro, fazer isso em parceria com alguma empresa que já possa licenciar aquilo que você tem em desenvolvimento, né? Mas a gente sabe que muitas vezes dentro da universidade essas relações de parceria ainda estão começando, né? Igual a gente conversou com a Ana Miller ontem, tem ainda um caminho grande para seguir, a gente tem ainda muita coisa para fazer com relação à parceria universidade-empresa. Se tiver essa possibilidade, melhor ainda, você consegue entender qual a empresa, qual que é o mercado que ela está prospectando, para conseguir fazer a prospecção tecnológica focada no mercado que ela tem interesse. E se você ainda não tiver essa empresa em mente, você consegue fazer isso pensando nas possibilidades com relação àquela tecnologia que você tem capacidade de desenvolver. Então, se você tem capacidade, por exemplo, de desenvolver medicamento sublingual, aí você vai fazer o desenvolvimento de um sublingual, mas é uma tecnologia já antiga. Então, o que você conseguiria fazer
na área de medicamento sublingual que fosse mais inovador? Será que é um nanofármaco? Será que tem alguma coisa que dá para você fazer diferente do que já existe? Então, você fazendo esse mapeamento tecnológico, você consegue entender como que as patentes foram depositadas nessas áreas para conseguir entender como que você consegue inovar em cima daquilo que você já encontrou de publicação. Nessa área de nanofármaco, o NPI tem, inclusive, um radar tecnológico que já acho que já tem uns 3, 4 anos aí, então não é tão atual, mas é uma base para entender essa tecnologia em várias áreas, tá? Não é só na área de fármacos, não. Ele tem um mapeamento de nanotecnologia, é muito bacana também. Deixa eu ver, Giovana. Então, para comparar patentes e artigos científicos sobre uma tecnologia, será melhor partir da data da publicação e não do depósito. Você está perguntando se é melhor você entender a tecnologia a partir da data da publicação da patente, né? Você diz. Se for o caso, né, como eu comentei, se tiver uma patente depositada aqui no Brasil, que já está publicada, essa patente, ela significa que, se ela não pediu antecipação, né? Às vezes você pode pedir também publicação antecipada. Mas se ela for uma patente publicada depois de 18 meses, você teve esses 18 meses de atraso, em que se tiver um manuscrito, um paper, né, um artigo científico, que tenha sido publicado por esse mesmo autor dessa mesma tecnologia, muito provavelmente ele vai ter sido publicado, não digo em 18 meses antes, mas provavelmente pelo menos um ano antes ele vai ter sido publicado, né? Porque a gente sabe que também o manuscrito vai e volta. Às vezes você submete para a revista, o referi resolve que tem que ter alguma correção, aí volta para outra revista, enfim, tem uma série de vai e vem aí. Então pode ser que não seja tão antecipada assim, né? Você não vai ter tanta antecipação, mas se você tiver a mesma tecnologia publicada no artigo científico e que teve uma patente depositada, você vai ter mais vantagem se você olhar o artigo, porque ele vai ter sido publicado antes, né? É essa ressalva, mas em geral a gente sabe que, principalmente quando é uma empresa multinacional, o depósito é feito sempre antes. É só por conta dessa questão de sigilo. Então, quem entende de patente faz sempre o depósito de patente e depois faz a publicação. Como saber se a patente ainda está ativa no Google Patents? Excelente pergunta, Ariadne, né? Excelente pergunta. É muito importante a gente saber a limitação de cada base. Então, o Google Patents é excelente para começar. Você começa, faz essa busca inicial, acha a classificação, busca quem citou, como é que você vai entender aquela tecnologia de maneira mais detalhadamente, enfim, você faz toda essa análise. Mas o status da patente no Brasil, só no site do INPI. Então, você tem que ir no site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, buscar a correspondente aqui no Brasil e ver o status dela lá. Então, você precisa pegar essa, por exemplo, se você buscou no Google Patents, essa patente lá no Google Patents, ele já vai te dar a família. Então, muitas vezes ele já vai ter a BR lá, vai ter um número BR, número tal, você copia esse número da BR, entra no site do NPI, é npi.gov.br, entra na aba de patentes, na aba de patentes vai ter uma aba de busca, e nessa aba de busca você coloca o número do pedido. Aí você coloca o número do pedido, entra lá no site e vai ter se esse pedido foi deferido ou indeferido no Brasil, enfim, vai ter toda a informação. Porque o Google Patents, ele até dá, ele até tem alguma informação, mas não é robusta com relação ao mercado brasileiro, ao ambiente brasileiro, ele não consegue ver pedido dividido. Às vezes a gente nota que o Google Patents não tem o pedido dividido, né? O pedido ele pode ser dividido até o final do exame. Então, muitas vezes o Google Patents aponta só um pedido e a gente entra no site do NPI e já tem um pedido dividido. E o Google Patents não é preciso para data de expiração, nem de patente americana, nem de patente brasileira. Ele só é uma maneira de informar aquele número. E aí, para você entender o status, né, como que ela tá, qual que é a data de vigência, você tem que entrar no escritório correspondente. Eu quero saber lá nos Estados Unidos como é que tá essa patente. Entra no escritório americano, que é o SPTO. Se eu quero saber na Europa como que tá, entra no IPO, no escritório europeu. E esses escritórios, eles também têm uma base muito rica em informação. Se você quiser, você achou aquela patente que de fato é muito relevante para aquela tecnologia, você consegue ver o histórico do exame. E durante o exame, o examinador ele vai fazer uma baita busca também de anterioridade. Essa busca é riquíssima em informação dessa tecnologia. Então, você vai poder se aproveitar dessa informação entrando no escritório americano, entrando no escritório europeu e mesmo no Brasil. Se você tiver já o exame aqui no Brasil realizado, você entra no relatório de busca do examinador, analisa como é que ele fez essa análise e ele vai ter citado algumas anterioridades que também podem ser muito relevantes para essa prospecção, para você entender que outras empresas também têm interesse naquela tecnologia. Então, uma excelente pergunta, muito bom mesmo. Não sei se ficou claro, depois você me fala. No caso de patentes internacionais. A patente internacional, você vai ter que entrar em cada um dos escritórios. É uma patente do Canadá, você tem que entrar no escritório canadense. É uma patente dos Estados Unidos, você tem que entrar no escritório americano. Então, você tem que entrar no escritório correspondente para entender
a data de vigência relativa àquela patente. Você tem que sempre pensar que a melhor base para analisar o status é a do país em que se encontra aquele pedido. Porque diferente disso, a gente vai acabar tendo algumas distorções. Por exemplo, na nossa legislação, que a gente tem o parágrafo único do artigo 40, que tem os 10 anos após a concessão. Não é todo... Aliás, acho que base nenhuma que eu conheço consegue fazer esse cálculo. Em geral, quando a patente está concedida nessas bases, por exemplo, no Google Patents, ou então em outras bases até pagas, eles não consideram, eles consideram só os 20 anos a partir do depósito. A data de vigência fica errada. Então, mesmo em base paga, às vezes a gente tem uma impressão, nossa, eu estou usando uma base paga, né? Tem várias bases pagas excelentes. Mas a data de vigência da patente no Brasil não é precisa nessas bases pagas, nem bases públicas, só na base do INPI mesmo. Você tem que entrar no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, entrar em patentes, entrar em busca, colocar o número do pedido, e aí sim você vai ter certeza e precisão dessa data. Então, você tem que fazer isso para cada país que você tiver interesse em olhar o status, né? Se ela está ou não concedida. E como que é o pedido dividido? O pedido dividido, Giovanni, é o seguinte: você pode, até o final do seu exame, dividir o seu pedido se ele tiver mais de uma unidade de invenção. Então, vamos supor, eu tenho um prebiótico lá, no seu caso, eu tenho um prebiótico que serve para, sei lá, cólica infantil, e aí eu entendo que eu fiz um depósito dessa patente, dessa composição específica para cólica infantil. Eu entendo que nesse pedido que eu fiz, ele já estava explicando que além de cólica infantil, ele servia para outra coisa e eu consegui uma composição muito diferente daquela que estava naquele pedido, e eu entendo que eu posso dividir porque são 2 unidades de invenção. Eu tenho 2 composições muito diferentes, que elas estavam no mesmo pedido, mas de fato não é a mesma coisa. Eu consigo inovar e pensar em 2 coisas muito diferentes, eu consigo fazer 2 pedidos, então eu posso dividir esse pedido mãe, que a gente chama, até o final do exame. E o próprio examinador do NPI, se ele entender que, de fato, você tem mais de uma unidade de invenção, ele vai emitir uma exigência e falar, Giovanni, olha, isso aqui tem mais de uma invenção. Você depositou um pedido, mas você tem várias invenções aqui e que vale a pena você fazer outro protocolo. Então, muitas vezes, na indústria farmacêutica, o que acontece? Tem lá, a composição, o processo e, sei lá, o método de síntese, ou alguma situação assim. Então, se você tiver mais de uma unidade de invenção naquele mesmo pedido e o examinador entender que, de fato, são várias inovações, né? Você não tem só uma inovação, você tem inovação no processo, você inovou na sua composição, você inovou na sua molécula, que seja, enfim, você consegue fazer todos esses depósitos e dividir esse pedido. Então, tem alguns pedidos que são divididos em vários, tem mais de um dividido, tem uma mãe e tem vários filhos, né? E aí, isso acaba sendo até uma estratégia quando você quer prorrogar, né, o período de proteção, porque muitas vezes acontece desse pedido acabar sendo examinado depois e ter essa extensão, né, do parágrafo único do artigo 40, o pedido dividido acaba tendo mais prazo de vigência do que o pedido mãe. Em geral, a gente sabe que isso acontece pouco, poucas pessoas entendem muito sobre esse assunto e é muito mais o INPI que faz essa análise e pede para dividir. Mas na indústria farmacêutica é cheio de pedido dividido. Então, assim, em outras áreas eu não vejo tanto, tá? Só que na indústria farmacêutica isso se torna super comum, principalmente se o pedido mãe está para ser indeferido. O examinador emitiu um parecer 7.1, o pedido está quase sendo indeferido, aí o titular vai e divide. Ele divide esse pedido que vai provavelmente para outro examinador, vai ser examinado em outro tempo e tem ainda uma chance, né, de tentar conseguir a concessão que ele não conseguiu nesse pedido inicial. Então isso a gente vê muito na indústria farmacêutica, mas em outras áreas eu vejo muito pouco. Que mais? E paga tudo? Paga todos os pedidos, você paga todas as taxas, cada pedido vai ter a sua história, né? Ele tem algumas questões que o pedido dividido, ele tem algumas, ele corre junto com o pedido mãe, ele tem algumas questões que as publicações do pedido mãe também acabam sendo espelhadas para ele, enfim, tem algumas situações assim que a gente, existe no NPI como normativa para ter o vínculo no pedido mãe, mas é outra taxa, é outro, né, é outro trâmite, inclusive, então existem pedidos divididos que vão por outros caminhos. Mas vamos voltar para a prospecção tecnológica. Enfim, deixa eu lembrar aqui mais que a gente pode falar disso, né? Qual que é o melhor momento para você fazer uma análise de prospecção tecnológica, né? Eu sempre falo que o melhor momento é o quanto antes de tudo. Quanto você pode depositar uma patente? O quanto antes. Quanto você pode fazer uma prospecção tecnológica? O quanto antes. Mas assim, se você tiver interesse em desenvolver uma pesquisa e puder, tiver essa capacidade, eu acho muito válido você fazer a prospecção tecnológica, porque você vai conseguir mapear se aquela pesquisa que você pretende desenvolver, de fato vai ser relevante até o final desse seu desenvolvimento. Às vezes você está desenvolvendo alguma coisa que pode ser que seja obsoleta. Então, se você puder mapear em documento de patente tudo aquilo que você tem
de tecnologia que já existe naquela área que você tem interesse, você vai conseguir fazer uma pesquisa muito mais assertiva, com muito mais chance de um licenciamento, de um depósito. Então, é muito importante você conseguir entender, analisar, inclusive, essa busca, né? Analisar todas essas informações que você vai ter, porque você vai, a partir dessa prospecção, ter muita informação. É um universo que vai se abrir para você, e aí você precisa entender como que você consegue filtrar, mapear e buscar o documento que de fato faça sentido, ou os documentos que façam sentido. E essas prospecções, muitas vezes, elas são feitas por empresas que querem investir em alguma tecnologia específica e querem entender qual que é a tendência dessa tecnologia. Então, acaba sendo uma análise bem quantitativa mesmo. Então, tem lá X números de pedidos de patente nessa área, Y naquela área. Aí elas vão ver quais as áreas que elas têm mais interesse em fazer aquele desenvolvimento, investir dinheiro e tempo, né, naquela área, porque elas mapearam todas as patentes que foram depositadas com relação a uma tecnologia específica. Então, isso é muito utilizado por empresa e as universidades, ainda bem, estão usando muito, como esse trabalho que eu comentei com você da professora Suzana, que a Giovana fez a publicação sobre prebiótico. Tem muita coisa bacana lá de patente verde, né? E muita coisa legal nessa publicação. Eu vou pedir licença se ela puder, eu já disponibilizo para vocês no Descomplicando Patentes, no Telegram do Jornada, né? E o que mais que tem? Quanto é cobrado numa prospecção? Sabe, Nunes, uma coisa que é curiosa? Na prospecção, o que eu noto, né? Em geral, as pessoas que fazem a prospecção, elas são da academia, elas sabem como fazer, elas fazem muito bem feito e elas acabam utilizando na própria pesquisa, né? Para consultoria mesmo, por exemplo, na InovaPI, eu quase não recebo essa demanda. Eu recebo muita demanda de análise de liberdade de exploração comercial, redação de pedido de patente, subsídios técnicos ao exame, pedido de nulidade administrativa. Hoje eu recebi uma demanda de perícia, né, de parecer técnico, né, para ação judicial. Eu recebo essas demandas. De prospecção tecnológica, aqui no Brasil a gente ainda não tem a cultura de comprar e pagar um estudo desses. Mas existem algumas empresas que eu já vi pagar muito. Por quê? Tem empresas multinacionais que elas contratam empresas de software mesmo, né? As empresas que têm essas bases pagas, né? A gente usa muito base pública. Então tem o SpaceNet, o Google Patents, o PatentScope, enfim, todas essas bases públicas a gente se utiliza para fazer a busca quando a gente não tem a possibilidade de arcar com uma base paga. Mas tem alguns fornecedores de software, que eu não vou falar aqui para não ficar também expondo, mas que eu sei que eles cobram muito caro. Eles cobram, sei lá, assim, $30 mil um estudo de prospecção tecnológica, e que, na realidade, quando você sabe operar esse tipo de software, você faz em 5 minutos, porque são softwares que são bem robustos e você vai fazendo só colocando as informações lá que você precisa, ele filtra e salva um PDF, e eles vendem esse PDF por esse valor. Então, nesses casos, eu já vi esses valores bem altos, mas eu nunca recebi essa demanda na minha consultoria. É uma demanda que quem recebe é quem tem esse fornecimento desses softwares, e geralmente eles cobram muito caro. Por quê? Na realidade, assim, né? É engraçado que também eu tô até desmerecendo um trabalho que é um trabalho árduo. Para fazer o software de fato deve ter sido um trabalhão, até para abastecer, né? Para colocar todos os inputs lá, conseguir fazer a ferramenta de uma maneira robusta e tal. Com certeza é um investimento muito alto. Então, de fato, merece ter um valor premium, né? Mas, em geral, quem consegue ter esse tipo de serviço para oferecer é quem também oferece a base de dados. E se você tem alguém que possa fazer por você, você pode, inclusive, utilizar essa base de dados, né, e fazer o trabalho sozinho, assim, sozinho não, né, com uma equipe. Se você tiver uma equipe que possa te ajudar, eu acredito que quem entende da tecnologia faz isso com muito mais acurácia, né, você vai fazer muito mais específico para aquilo que você precisa, porque esses trabalhos que eu já vi são mais amplos, são mais genéricos, são mais superficiais. Então, se você quiser ir a fundo numa tecnologia específica, mapear em detalhe aquela tecnologia, é ideal que você faça isso por você mesmo. Então, aí é um trabalho que, de fato, demora, pelo menos assim, as vezes que eu precisei fazer, eu fiz para a universidade, tá? Quando eu estava na universidade. Eu demorei bastante tempo, a gente precisa refinar a busca, buscar a melhor base, enfim. A gente tem todo um cuidado, inclusive eu falo de dar double check, eu checo 2 vezes. Depois que eu fiz uma primeira busca, que eu já tenho uma estatística, eu já entendi como é que é aquela área, qual que é o caminho, eu busco olhar novamente e ver em outra base e entender quais outros documentos que eu não consegui encontrar nessa base, tento bater as 2 informações, tento encontrar se de fato faz sentido aquela informação, vou nos documentos citados das patentes mais relevantes para conseguir mais informação ainda.
vou nos exames, né, a gente fala nos prosecution, né, nos históricos de exame nos outros países, então vou no escritório europeu, no escritório americano, entendo como é que foi o exame lá, quais as anterioridades que foram apontadas, enfim. Então é um trabalho que demora bastante. Mas aí você consegue ter, de fato, um mapeamento. Olha, tudo isso, de fato, diz respeito a essa tecnologia ela está indo por esse caminho, ela foi depositada primeiro dessa maneira, agora a gente tem essas informações. As empresas que estão trabalhando mais nisso são essas e essas, enfim. Tem uma visão muito boa daquilo que está acontecendo, claro, com a ressalva de que tem o período de 18 meses de sigilo. Então, você tem que entender que também você está sem enxergar 18 meses para frente, que se você quiser muito saber se tem alguém trabalhando naquilo, pega as informações da patente, quem é o inventor principal, e busca nas bases de dados de artigo científico, que muitas vezes esse inventor também fez uma publicação similar. Então, você pega essa informação, pega o sobrenome do autor, em geral pega o sobrenome do autor mais diferentão, porque se você pegar o sobrenome Silva, vai vir muita coisa que não é aquilo que se interessa, então eu pego geralmente o sobrenome do autor, do inventor da patente, que seja mais complicado de escrever, e jogo numa base como o PubMed, ou enfim, pode ser o Google Scholar, aquela que você está mais habituado a buscar a literatura científica, para entender se tem algum artigo daquela tecnologia. Então a gente faz todo esse trabalho, né? Tem muitas vertentes, né? Você consegue fazer muita coisa a partir de uma prospecção tecnológica. E alguém perguntou o sininho da minha marca, eu não entendi, gente. Melodia de sininho da minha marca. Depois você pode colocar de novo? Subiu, perdão. Eu fiquei empolgada. Tá aqui, ó, peraí. Vamos aqui, ó. Tem uma pergunta aqui. É considerado como uma espécie de cocriação? Acho que eu tô vendo, peraí. Acho que eu tô vendo depois. Aqui, né? Como funciona essa prospecção quando é criada a partir de uma inovação aberta? Ou por um software open source ou mesmo free software. Então, se aquela questão da inteligência artificial, né, Alex? Acho que você está questionando, né? Então, se tiver uma questão de inteligência artificial que seja de algum consórcio, desses licenciamentos abertos, né, que a gente chama de Open Innovation, aí sim é tranquilo, o licenciamento é free, né? Se você não precisa pagar royalty nenhum, você pode fazer a tecnologia de maneira como se ela estivesse em domínio público. Eles depositam a patente justamente para impedir que alguém ganhe dinheiro com isso. Então, essas questões de Open Innovation são pools de patentes, são várias patentes que são licenciadas royalty free. Isso não é muito comum no Brasil, tá? Mas elas são licenciadas sem a necessidade de pagamento de royalty, justamente para disponibilizar o conhecimento para a sociedade. Então, existem essas possibilidades, mas na área de inteligência artificial eu desconheço de alguma patente que tenha esse viés, assim, de Open Innovation, assim, de inovação aberta, né, que se chama. Eu acredito que nessa área ainda a gente tem muita coisa para acontecer, não tem um cenário muito bem definido, a gente não sabe direito como é que vai ser, de quem que vai ser a proteção, enfim, tem toda essa questão. Deixa eu ver o que mais que tem de pergunta aqui. Sou super leiga sobre patentes. Como sei se o meu projeto pode ter uma? Bru, seguinte, a patente, para você saber se você pode ter uma patente concedida, ela precisa ter novidade, atividade inventiva, aplicação industrial. O que significa isso? Novidade, ela tem que ser nova em qualquer país, em qualquer lugar do mundo. Então, você precisa analisar se o que você tem aí de pesquisa, de desenvolvimento, não foi publicado em lugar nenhum do mundo, independente de ser de banco de dados de patente, de artigo científico ou um produto que tenha no mercado, não pode ter tido nenhuma divulgação. Ela tem que ter atividade inventiva. O que é atividade inventiva? Atividade inventiva é aquilo que não é óbvio para um técnico no assunto. O técnico no assunto é uma pessoa com conhecimento mediano, não é um super expert. É uma pessoa que entenda um pouco daquela tecnologia e se ela juntar dois documentos que já foram encontrados de anterioridade, ela consegue chegar facilmente a essa sua solução. Então, também você fala que não tem atividade inventiva. E a aplicação industrial, ela tem a necessidade de ser aplicável em qualquer indústria. Então, são esses 3 requisitos mínimos de patenteabilidade e ela não pode estar dentro das proibições da lei. Depois você coloca no Google lá, as proibições da lei estão no artigo 10 e 18 da LPI. Tem um monte de coisa lá, tá? Mas é que, em geral, é protegido por outras coisas, por direito autoral. Então, não pode proteger coisa que é imoral, não pode proteger coisa que é do núcleo atômico, bomba atômica, enfim, tem uma série de proibições na nossa legislação, não pode proteger o que é parte da natureza, né, o que é encontrado na natureza, enfim. Se ela não estiver dentro dessas proibições, ela tiver novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, você consegue sim um depósito do seu pedido.
inclusive grandes chances de concessão. O que você precisa fazer para conseguir saber se de fato você tem tudo isso? É fazer a busca de anterioridade. Você tem que buscar nos bancos de dados, como a gente faz para prospecção tecnológica, pensando na tecnologia que está vindo, você faz para entender o que veio para trás, tudo que tem de informação antes dessa sua tecnologia. Mas, independente do foco da busca, você precisa entrar no banco de dados, pode ser o Google Patents para começar, e depois fazer pelo SpaceNet, pelo SPTO, enfim, no escritório que você achar que é interessante, e mapear tudo que tem na sua tecnologia relacionada à sua pesquisa, para entender se você vai conseguir ter a tal da novidade, da atividade inventiva e da aplicação industrial. Então, o que vier de documentação, você precisa ver se aquilo é uma informação que vai já antecipar a sua pesquisa. Se você não encontrar nada muito parecido, ou se for parecido, mas você consegue se diferenciar, você consegue sim fazer um depósito, pensando em justificar, inclusive, a atividade inventiva, que é esse critério que é mais difícil de entender, né? O que é óbvio para um técnico no assunto? Pode ser óbvio para alguém, pode não ser óbvio para outra pessoa, né? Então, a gente, para conseguir comprovar a atividade inventiva, a gente tem que fazer alguma coisa que seja muito diferenciada mesmo. Então, que tenha um efeito inesperado, ou que tenha uma economia, ou que tenha uma solução muito surpreendente, ou um efeito sinérgico, enfim, tem que ter alguma informação que seja muito mais do que 1 mais 1. A gente brinca 1 mais 1 é igual a 3, né? Então tem que ser, juntando essa documentação que já existia no estado da técnica, uma pessoa com conhecimento mediano não chegaria a essa conclusão que você chegou. Essa solução sua é de fato inovadora, então aí você consegue a patente. Não sei se ficou claro. A Alexia pergunta que não necessariamente só de inteligência artificial, pensando de modo geral. Ah, entendi. A Alexia estava querendo saber de um modo geral, quando é inovação aberta. A inovação aberta é aquilo que eu estava comentando, né? A gente vai ter uma possibilidade de explorar alguma coisa que tenha sob patente, mas que de fato você não precisa pagar royalties para aquele inventor. Mas ela vai ser um documento tal qual qualquer outro documento, independente de estar concedido ou não. Na prospecção, o status não é super importante. Claro que se você quiser licenciar essa patente, você vai depois precisar saber o status. Mas o mais importante na prospecção é você entender tudo que tem de informações. Então, na inovação aberta, você vai ter lá a patente, ela pode estar em domínio público, pode estar expirada, ou pode ser de fato uma patente desses pools de patentes, né, desses consórcios, mas você não tem necessidade de se preocupar porque você não vai ter como, não vai ter o perigo de infringir, né, se ela for de uma inovação aberta. E aí, quando você faz a prospecção focado em, de fato, comercializar, e é uma patente que vai ser concedida e não está nesse pool de patentes, não é uma inovação aberta, você precisa licenciar desse titular para que você não tenha problema com a infração, né? Se você quiser, de fato, aquela tecnologia, você descobriu uma tecnologia muito inovadora, você não consegue fazer nada diferente, você quer utilizar aquele benefício, aquela informação, você entra em contato com a empresa e tenta ver se você consegue um licenciamento, né? Mas, em geral, a prospecção ela é feita justamente por esses núcleos de inovação tecnológica, como é o caso que a Giovana fez, para direcionar uma pesquisa, né? É uma maneira muito inteligente e estratégica de você conseguir, de fato, fazer uma pesquisa relevante, uma pesquisa que você consiga depois aplicar e licenciar para uma empresa. Então, o objetivo principal da prospecção é mapear o que já existe e tentar fazer diferente, tentar fazer alguma coisa que seja inovadora. Isso eu falo para a universidade. O objetivo, quando você está numa indústria, é para você investir em algum projeto, em alguma coisa que tenha, de fato, um diferencial e que você veja que tem uma grande possibilidade aí de crescimento, né, de uma expansão, né. Então, por exemplo, no caso, quando o INPI fez aquele mapeamento de startup, ele entendeu que o trabalho do INPI precisa ser mais intenso em publicar mais informações para educar o nosso empreendedor, mesmo que seja um pequeno empreendedor, para que ele invista em depositar pedidos de patentes, porque foram encontrados, se eu não me engano, acho que era menos de 30% de patentes depositadas, isso em 2019, tá? E tinha muita marca, eles já estão cientes que eles precisam depositar marca, mas, e software também, tinha alguns softwares que muitas startups, elas fazem o depósito do software, mas patente tinha muito pouco. Então, o INPI precisou, e ele tem feito um trabalho excelente, mostrar a importância do depósito de pedidos de patente para a startup. Tanto é assim que ele conseguiu agora, recentemente, fazer tem vários programas de aceleração de exame, né? O que é a aceleração de exame? É quando você pede para o NPI analisar a sua patente mais rápido. Você furar a fila, que às vezes demora muito tempo para a concessão de uma patente. Então, você consegue acelerar a fila com patentes verdes, você consegue acelerar a fila se você for idoso, você consegue acelerar a fila se você tiver uma patente que tenha sido... seu pedido de patente, alguém está infringindo, você notifica, você consegue essa aceleração. E agora, recentemente, tem a aceleração de exame para startup. Para o Covid também teve aceleração, né? Todas as tecnologias associadas à Covid também tiveram aceleração de exame.
Então, o INPI, a partir desse mapeamento, começou a fazer planos de ação e já tem muita coisa aí acontecendo, né? Tem o INPI Negócios, que ele tem feito várias ações, né, junto com núcleos de inovação tecnológica, Embrapi, várias associações, para divulgar mais esse conhecimento para as empresas que, de fato, têm um potencial de crescimento rápido, né? As startups são essas empresas que crescem muito rápido e as que são chamadas unicórnios crescem mais rápido ainda, né? E no Brasil a gente já tem vários unicórnios, né? Várias empresas bilionárias. Então, ela tem que pensar na exclusividade disso logo cedo. Então, como ela está crescendo rápido, ela está querendo parceria, ela está lá querendo investidor para ela precisa também correr e tentar pensar na inovação e pensar também na proteção. Então, foi um mapeamento que a NPI fez e tomou esse plano de ação de fazer todos esses planejamentos que eles têm feito aí de pedido acelerado de exame, essas parcerias do INPI Negócios, aí tem também o Vitrine INPI, tem uma série de ações que a NPI fez, porque ele mapeou que, de fato, precisava ampliar essa disseminação dessa importância. A Ariadne pergunta, quando uma patente depositada no AIPO é concedida, alguns países do acordo podem não aceitar o pedido devido ao conflito correto. Como posso checar que os países aceitaram ou não pedido? Vamos entender. É a questão da patente internacional, né? Essa questão é bem confusa mesmo, Ariadne, mas vamos tentar esclarecer aqui, aí você vai me falando aqui se ficou claro para você. A patente, ela não pode ser mundial, né? Como a gente falou, não existe uma patente mundial. Ela tem depósitos internacionais que a gente consegue fazer por duas vias, PCT ou CUP. Independente da via que você escolher, você vai ter o depósito que vai ser feito, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, no Japão, onde quer que você escolha. Aí você escolheu, pagou as taxas, você vai ter todos esses pedidos em exame em cada um desses países. Então, esse pedido vai ser examinado por um examinador de um escritório nacional. Então, aqui no Brasil, o examinador da NPI vai olhar, vai fazer essa busca de anterioridade, vai ver se o seu pedido tem novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, e vai emitir o parecer dele. Se ele achar que tem mérito, ele vai falar, nossa, legal, parabéns, você conseguiu a sua patente, aí você precisa pagar a taxa para você ter a sua carta patente e pagar todas as anuidades até o fim da vida da sua patente. Você tem essa exclusividade aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, o examinador começou a olhar e falou assim, não sei se isso é uma inovação, eu encontrei esse documento que o examinador do NPI não encontrou, ou que ele encontrou e não julgou como tão relevante assim. Aí você vai ter que explicar, não, examinador do SPTO americano, veja bem, a minha invenção não é isso que você está interpretando aí, é isso, por isso que ela é nova, que ela tem atividade inventiva. Aí ele vai de novo falar, tá bom, mas eu encontrei esse outro documento. Então, já aconteceu comigo nos Estados Unidos, tem uns 3 ou 4 non-final rejection, que é a rejeição não final. Estava quase para rejeitar e não rejeitava, quase para rejeitar, né? No fim, ele acabou concedendo, graças a Deus, mas foi um tempão de indas e vindas. E nos Estados Unidos dá para você marcar uma call, você consegue ligar para o examinador, conversar com ele, explicar por que você acha que sua patente tem mérito. Aí lá, se ele for concedido lá naquele país, você vai ter a exclusividade lá. Se ele não for concedido no outro país, você não tem exclusividade. Então, você consegue analisar o status disso entrando no escritório local. Então, você depositou Estados Unidos, Brasil, Europa, Japão. Tem que entrar em cada um dos escritórios e olhar o histórico do exame. Tudo isso é público, tá? Desde a hora que ele é publicado, né, que ele fica 18 meses em sigilo, mas depois ele é publicado. Até se alguém entrar com oposição, alguém entrar com subsídios técnicos ao exame, se tiver alguma exigência, tudo que tiver de história daquele processamento do seu pedido vai ficar público em qualquer escritório, em qualquer país. Então, você consegue enxergar tudo isso no escritório europeu. Por isso que eu falei que é uma fonte muito rica, né? Você consegue, a partir dessa documentação, fazer a prospecção tecnológica, porque esse histórico vai ter o levantamento dos documentos que o examinador se debruçou, fez uma busca e encontrou. Então, tudo aquilo que tem lá é a nata da nata daqueles documentos que são parecidos com aquela informação que você tem interesse. Então, é muito legal você se aproveitar dessa busca também. Então, é uma boa dica para que vocês consigam também, quando fizerem uma prospecção tecnológica, encontrarem documentos que sejam relevantes, você consegue, a partir do exame desse documento, também encontrar outros documentos que possam ser bem interessantes também para a sua análise. Com a patente depositada, o que fazer para apresentar a tecnologia para uma empresa? Tem um passo a passo básico? Então, Nunes, assim, para você conseguir licenciar e apresentar para uma empresa, o ideal mesmo, que a gente sempre fala, que a gente sabe que é mais difícil, é você contactar a empresa antes de começar. É você tentar entender o que a empresa precisa, o que o mercado precisa. Aí você vai ter mais chances de conseguir esse licenciamento, fazer essa parceria mais previamente, né? Mas aqui no Brasil a gente ainda não tem esse contato tão grande, né? A gente até falou sobre isso na live com o professor Gonçalo, porque eu perguntei para ele como que a gente faria para melhorar o nosso país nesse sentido, né? Ele falou, é juntar empresa e universidade. Isso é muito importante. Ele falou que a experiência dele na Alemanha deixou isso muito claro.
como é relevante a gente ter a empresa junto com a universidade para fazer essa parceria o quanto antes e, de fato, produzir uma pesquisa relevante que seja possível licenciar, né? Então, se você tiver já no estágio, você depositou a sua patente, você tem grande chance de concessão, você precisa entender qual empresa que teria interesse nessa sua tecnologia. E isso a prospecção tecnológica pode te ajudar. Você pode mapear, a partir de todos os documentos de patentes relacionados àquela tecnologia, coisas próximas daquela informação que você tem interesse, quais as empresas que mais têm depósitos de pedidos de patente. Você consegue fazer um gráfico e, a partir desse gráfico, entender quais dessas empresas, como que você consegue contactar e como que você faria para começar esse trâmite, né? As empresas internamente, geralmente, elas têm um departamento de novos negócios. Então, é tentar conseguir entrar em contato com esse pessoal de novos negócios para poder licenciar essa tecnologia. Não sei de que área que você é, se você quiser me falar, posso até dar uma dica mais específica, mas o passo a passo que eu faria, né, se eu tivesse já uma patente que foi depositada e agora eu preciso licenciar, é fazer essa prospecção, buscar o que tem de documentação parecida com ela, pode ser pela classificação, pode ser por palavra-chave, e aí, se você não tem tanta experiência, começa pelo Google Patents, depois vai para os outros bancos de dados, né? Como eu comentei, você pode ir para o SpaceNet, para o SPTO, você tem o Patent Scope da WIPO, enfim, você tem várias bases de dados que você pode se utilizar, e aí, a partir desse mapeamento, entendendo quais as empresas que teriam interesse na sua tecnologia, você já tenta fazer aquela busca bem de detetive mesmo, né? Busca no Google quem que é a pessoa, o que ela faz, como que eu faço para contactar, tenta entrar no LinkedIn, entra em contato com ela pelo LinkedIn. Eu tenho casos fantásticos, assim, de pessoas que eu consegui conversar com conexões do LinkedIn. Foi muito bacana, assim. Tem um caso que eu achei até interessante, da escola da minha filha, que eles tiveram um projeto em que eles estavam interessados em fazer um ambiente parecido com o da NASA, e o menininho lá entrou em contato com a astronauta da NASA pelo LinkedIn, o astronauta respondeu. Quer dizer, você vê que barato, a gente aprende até com essa cara de pau, né? Porque imagina que eu vou entrar em contato com alguém da NASA, né? Imagina. Mas quando você tem alguma tecnologia que de fato faça sentido e você queira licenciar, você tem que ter essa cara de pau, entrar em contato com quem quer que seja e tentar as maneiras mais fáceis de conseguir a informação, né? Então, o LinkedIn é uma fonte bacana, profissional, para você conseguir tentar achar a empresa, ou então, de repente, alguém do departamento de novos negócios da empresa, para você conseguir se apresentar e começar esse caminho. Mas se você tiver alguém que possa te apresentar, melhor ainda, né? Muito mais fácil, muito mais tranquilo. Então, essa questão de licenciamento, o ideal seria que a gente tivesse já bem engajado em empresa, universidade, mas a gente sabe que no Brasil isso ainda é um caminho longo a ser percorrido. Enquanto não tem isso, a gente se vira como bom brasileiro, que não desiste nunca e vai tentando fazer na cara de pau mesmo, como esse aluno da escola da minha filha, né, que entrou em contato com o astronauta da NASA para fazer, ele queria entender o projeto dele, era um projeto relacionado a uma construção lá na Lua. E aí ele estava, claro, tudo hipotético, né, mas ele estava intrigado com alguma questão e ele entrou em contato e o astronauta respondeu. Então, assim, foi muito bacana, foi muito interessante perceber que não tem limite, né? Agora, com a gente, com essa tecnologia, né? A gente está se falando aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, ao vivo, quer dizer, não tem limite para a gente conseguir fazer o que a gente precisa. Quando você quer mesmo, você vai atrás e você consegue, independente de barreiras ou não, né? Então, acho que é meio na cara de pau mesmo. Se eu tiver te dar um toque, não tenha vergonha. Se for um produto muito interessante, uma tecnologia que você realmente acredita, é assim que faz, né? E foi assim que foi aquela história que eu contei para vocês do Jean. Não sei se vocês lembram, quem estava aqui, quem não estava, eu posso resumir. O Jean é uma das pessoas que foi naquele Shark Tank Brasil, que é aquele programa em que ficam os tubarões lá, os empresários para investir naquela tecnologia, naquele produto. Eles têm pouco tempo para fazer o tal do pitch de vendas, né? Eles têm que falar o que eles querem comercializar. E o Jean estava querendo comercializar investimento para um cooler de papelão. Então, era como se fosse aqueles de isopor, mas era uma coisa dobrável lá e era de papelão. Então, tinha a vantagem de ser reciclável, sustentável, leve e a possibilidade de você comprar isso. Ele queria vender por um preço simples, assim, acho que era menos de R$10, para que você, quando fosse comprar uma bebida, você já saia do supermercado com a bebida dentro do seu cooler e leva para casa. Então, é uma ideia bem genial. Ele depositou um modelo de utilidade na NPI, que é um tipo de patente, e ele foi pedir para os tubarões lá uma verba para conseguir o depósito internacional. Ele já fez o depósito aqui no Brasil, ainda está em exame, e ele queria conseguir esse depósito em outros países, porque ele quer comercializar em outros países. Então, ele fez esse depósito em vários países, e lá, durante o programa, a gente
nota o quanto ele acredita na inovação dele, né? Se vocês tiverem a oportunidade, é só colocar Eco Cooler, né? Que é o nome da marca, é Shark Tank Brasil, que vocês vão achar esse episódio. Ele coloca muito claramente que ele acredita demais nessa inovação. Então, quando você acredita nessa inovação, você vai na frente do tubarão, você insiste naquela tecnologia, você consegue fazer o licenciamento que for necessário. Acho que isso que é importante, né? Acho que é essa a principal, acho que se eu tiver que dar uma dica, né, o principal passo a passo que eu falaria é isso, tentar mapear muito bem qual a empresa que de fato se interessaria pela tecnologia e não ter vergonha de ser feliz, vai lá e você vai receber muitos nãos, com certeza, mas eu falo, o não principal a gente já tem, né, então, uma vez que a gente já não tem mais essa questão de barreira, né, a internet possibilitou muito isso, né, você não tem que a pessoa vai ou não te responder, ela pode nem te responder também, mas se você insistir, a gente sabe de várias histórias, né? Esses dias eu estava ouvindo um podcast daquele Thiago Negro, ele falou que ele ficou insistindo muito para o autor do Pai Rico, Pai Pobre, aquele Robert Kiyosaki lá, para ele entrar em contato com ele. E aí ele falou que ele já tinha mandado e-mail, tinha feito um monte de coisa e o cara não respondia. E ele falou que ele parecia até psicopata, porque ele mandava e-mail de vários endereços de e-mail diferentes, tentava ligar de vários telefones diferentes, até que ele conseguiu. Depois de não sei quanto tempo, ele conseguiu. E aí, esse autor veio para o Brasil, fez até um evento e tal, foi uma coisa muito bacana. Mas ele contando, você chora de rir, uma cara de pau, né? Vai ficar insistindo, 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 e no fim, se for alguma coisa que você acredita, você tem que insistir, que acaba dando certo, sim. Mas então, só para encerrar, eu queria saber se vocês têm mais alguma dúvida com relação à prospecção tecnológica, que era o tema de hoje, a gente já se empolgou, falou de muita coisa, né? E queria também convidar vocês para o Jornada Descomplicando Patentes, que é aquela jornada online, gratuita. No link está na minha bio. E eu tenho também, se você quiser a jornada, Patente na Prática /jornada, você consegue se inscrever. E queria também pedir um super favor, compartilhem com quem vocês acham que possa se beneficiar desse conhecimento. A gente vai ter live amanhã de novo aqui, né? Eu tô fazendo todos os dias live das 9 às 19. Então, amanhã às 19 eu tô aqui de novo. Amanhã eu vou conversar com a Fran. A Fran, ela é minha parceirona na I9PI, que a I9PI é minha consultoria, e ela atua comigo faz pouco tempo. Então, ela tem algumas dúvidas, a gente vai fazer uma mentoria para que ela consiga sanar essas dúvidas, para ajudar também outras pessoas que possam ter a mesma dúvida e, de repente, não tiveram oportunidade de perguntar. Então, ela se dispôs a vir aqui. Eu agradeço demais, já não sei se a Fran está aqui hoje, mas ela é muito parceirona mesmo. A gente vai bater um papo. Também, se vocês tiverem dúvidas com relação a qualquer área de patentes, fiquem à vontade. Ó, a Ana colocou aqui, patentenapratica.com.br/jornada. Então, só peço essa super gentileza, compartilhem com as pessoas, porque vai ser uma semana online gratuita semana que vem, e aí, quem tiver interesse em participar, a minha intenção é, de fato, democratizar esse conhecimento mesmo, é fazer com que mais pessoas consigam entender na patente essa possibilidade tão rica de informação que a gente tem, né? Então, a gente tem o mapeamento tecnológico, a gente tem toda essa questão da prospecção, a gente tem toda essa questão de depositar um pedido nosso, enfim, tem uma série de oportunidades aí para que a gente consiga melhorar o nosso país tão rico, né? Então é isso, pessoal. Ó, live show sobre inovação, que bom. Eu fico à disposição de vocês e espero que vocês se inscrevam no canal do YouTube, vocês continuem por aqui amanhã comigo, aí as lives vão até sexta-feira, tá? As lives da I9. Então amanhã tem a Fran, aí na sexta a gente tem também mais uma live para encerrar esse ciclo de lives, na semana que vem começa a jornada, e aí eu vou dar uma respirada. Eu que agradeço, gente, cada um de vocês pela presença, obrigada de coração, viu? Fico à disposição e compartilhem o Jornada, tá? Super beijo, fiquem com Deus.